E aí, pessoal, boa noite. Professor Alexandre Serpa, vim falar um pouco hoje sobre a nossa prova de geração e distribuição de energia. Nossa prova semestral vai acontecer no dia 12, né? À noite. Então, tem o pessoal do diurno também aí. Bom dia, pessoal do diurno. Bom, a prova ela vai seguir mais ou menos o mesmo esquema que seguiu a prova aí, tá? A primeira prova. A diferença é que essa prova ela é 100% múltipla escolha, então eu queria lembrar aos senhores que vão ser questões que foram dadas em sala de aula, vai ser tudo referente ao que foi falado em sala de aula, nós não vamos inventar nada, mas também não são questões assim dadas. Vocês viram na última prova como é que foi, então eu peço que os senhores prestem atenção na interpretação da questão, leiam a questão com atenção. O conceito os senhores conhecem bem, tá? A gente passou bem. Eu vou dar uma repassada com vocês aqui, mas vai depender um pouco da interpretação de vocês. São 10 questões de múltipla escolha, a prova não está difícil, tá? O resumo, então, a apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui agora e vou comentar, ela está no portal também, o PPT dela, vocês podem pegar lá sem problema, tá? E acompanhe aí com esse vídeo, né? Vamos comentar um pouquinho, eu vou passando aqui, vocês estão vendo aqui na tela maior, eu vou comentar alguns pontos aqui sobre o que deve mais ou menos cair na prova, tá? Então a gente tem aí, vamos iniciar com com o novo modelo energético brasileiro, tá? A gente já bateu bem neles, então eu quero que os senhores prestem bastante atenção nessa tabela que está aparecendo aí. Ela vai falar um pouco sobre as características do novo modelo energético. Presta atenção que essa tabela ela não fala dos pilares do novo modelo, mas ela faz um comparativo entre o modelo antigo, o modelo de livre mercado e o novo modelo que surgiu em 2004. Então, uma das questões vai falar sobre essas características aqui, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? É uma questão tranquila de responder, então interpretem bem a questão, tá? Então a gente tem aqui, no caso do novo modelo, financiamentos por meio de recursos públicos e privados, empresas divididas por atividade, né? Então, lembra que a gente comentou que é aquela questão da desverticalização das empresas no novo modelo, convivência entre empresas estatais e privadas, lembrando que no modelo antigo era predominantemente estatal, então totalmente avesso ao setor privado. A gente tem a abertura irrestrita ao setor privado no modelo de livre mercado, né, sem controle. Hoje a gente tem essa convivência aí do setor privado com o setor estatal de uma maneira um pouco mais amistosa, tá? A gente fala também da competição na geração e na comercialização. Antes a gente tinha monopólios, né? A gente vai ver os consumidores livres e cativos presentes nesse novo modelo, né? Então aquela questão dos consumidores livres que têm acesso à bolsa de compra de energia elétrica e tal, e nós que somos os cativos que estamos aí na mão das concessionárias, né? Então, ambiente livre de preços e negociação na geração, comercialização, no ambiente regulado, leilão, então aquela questão da bolsa de energia, tá? E convivência entre mercado livre e mercado regulado, né? Se você tem um consumidor livre e o cativo, então mercado livre regulado, planejamento pela empresa de pesquisa energética. Hoje existe um órgão que pensa no setor energético a longo prazo, né? Que é a empresa de pesquisa de energia, contratação 100% do mercado mais a reserva, sobras e déficits, balanço energético, então tudo isso é controlado pelo comitê lá, pela Comissão de Comércio de Energia Elétrica, tá? Então, essa tabela, ela tem que ser
bem analisada por vocês e nós vamos trabalhar em cima dela numa das questões da prova, ok? Vamos lá. Outra questão que deve cair na prova vai falar um pouco sobre o setor energético brasileiro, tá? Então, os senhores têm que estar bem cientes dessa estrutura, tá? do modelo do setor elétrico brasileiro, sempre lembrando que a gente tem aqui a gente vai dar uma ênfase na questão da ONS e da ANEEL, na questão das suas funções, né? Então, repassando aqui alguma coisa, a gente fala um pouco sobre a ONS, né? A ONS, a função dela é controlar o Sistema Interligado Nacional. Então, prestem bem atenção na função da ONS, tá? E da mesma forma que a gente tem aí a própria ANEEL, né? Então, uma autarquia de regime especial, foi criada pela lei lá em 1996, mas ela só começou realmente a atuar com um novo modelo, né? E ela existe aqui para mediação, regulação, controle de tarifas, fiscalização da produção, da transmissão, da distribuição e comercialização da energia elétrica. Lembrando sempre que a ONS é uma empresa que está abaixo da ANEEL, ela é o braço operacional da ANEEL, e a ANEEL, então, tem toda essa função aí de mediação, regulação e controle e fiscalização. Tá? Então, guardem bem essa questão aí, nós vamos falar um pouco sobre isso na prova. Bom, pessoal, continuando, então, nós vamos falar na prova também sobre a questão dos recursos energéticos, né? Nós não vamos entrar naqueles detalhes que a gente entrou na última prova. Nós vamos falar um pouco mais, vamos dar um pouco mais de ênfase na questão das fontes inesgotáveis, das fontes esgotáveis, das fontes renováveis e fontes não renováveis. Então, quanto ao tempo de esgotamento, as fontes inesgotáveis são aquelas que não dependem, elas se renovam constantemente, não dependem da ação do homem para se renovar, né? Então, sol, vento, hídrica, né? Tudo aquilo que a gente já conversou sobre esses assuntos. E as fontes esgotáveis são todas as outras que vão depender, então, da manipulação do homem para se renovar. E quanto ao ciclo, a duração do ciclo, as renováveis, que são aquelas que o homem vai manipular, né? Então, a biomassa, a gente pode falar de proálcool, nós podemos falar aí de bagaço, a própria madeira e tudo isso que é renovável, que a gente vai retrabalhar e vai transformar de novo em energia. E as não renováveis, que são aquelas de origem fóssil, normalmente, carvão, petróleo, não que elas não vão se renovar a longo prazo, mas a duração do ciclo de renovação é muito grande, então está totalmente fora do período aí de uma ou mais gerações humanas, aí, então a gente considera isso fontes não renováveis. Tá? Então, lembrar disso, nós vamos falar um pouco sobre isso na prova. Tá? O próximo tópico é a geração de energia. A gente tratou bastante sobre isso na primeira prova, falamos sobre os vários tipos, demos bastante ênfase na energia térmica, na energia hidráulica. Tá? Nessa prova, nós vamos passar nela de uma maneira bem geral, então só queria que vocês prestassem bastante atenção às características, né? Então, a energia hidráulica, não vamos entrar em questões de barragem, não vamos entrar em questão de acessórios, de tipos da energia hidráulica, mas aquelas coisas básicas, energia renovável, baixo custo de operação, alto custo de construção, né? No caso da energia hidráulica, está aí o esquema básico de como funciona a geração hidráulica. A gente também tem a questão da energia térmica, né? Das termoelétricas. Então, lembrando, alto custo de operação, alto custo de matéria para gerar o calor, né? Então, a gente tem aquela característica dos ciclos de água, né, para gerar o movimento, então gera vapor, gera movimento, para gerar energia elétrica, né? O rendimento não é tão alto quanto a energia hidráulica,
Então está aqui o ciclo, né? Também lembrando aí dos conceitos da geração de energia nuclear, que segue mais ou menos o mesmo esquema da energia das termoelétricas, só mudando aí a fonte de calor, né, e tendo aquelas características dos dois ciclos de água separados, né, aquela água pesada, água leve, a água que realmente vai movimentar a turbina. Nós não vamos entrar naqueles outros detalhes dos vários tipos de ciclo das usinas nucleares. Então, só comentando da questão do lixo, a questão que ela é movimentada realmente como se fosse uma usina térmica. Então, nós vamos passar bem rápido por isso, conceitos básicos. Vamos falar da energia também, de energia eólica, que a gente não comentou na última prova. Então, nessa prova a gente deve dar uma pincelada a mais na energia eólica, tá? Então, lembrando desse esquema aqui, das partes que compõem uma turbina eólica, das pás, a caixa de engrenagem, né, que ela serve exatamente para poder regular a frequência da geração de energia, porque vocês sabem que as pás elas vão se movimentar, a velocidade das pás vai variar de acordo com o vento. Tem vento, não tem vento, às vezes o vento está mais forte, o vento está mais fraco. Então a gente tem essa caixa de engrenagem que faz exatamente essa equalização do movimento, tá? Mantendo a constância da frequência da tensão gerada, então, aqui no nosso gerador elétrico, né? Então, lembrar um pouco desse esquema aqui, pá, movimentando, caixa de engrenagem, gerador elétrico, depois esses cabos descendo para uma rede, tá? Não tem muito segredo, mas lembrar um pouco desses detalhes, energia barata, porém ainda pouco difundida, mas com um grande crescimento no Brasil hoje, tá? Energia solar, ainda em desenvolvimento, baixo rendimento das placas, né? Porém, uma energia barata, mas com um custo de instalação muito alto ainda, se difundindo aí nas questões da geração distribuída, né? A geração distribuída não vai cair nessa prova, foi um assunto que a gente viu nos trabalhos apresentados nos seminários, né? Então aquele conceito de geração distribuída foi inclusive muito bem trazido pelos grupos, mas a gente vai o único detalhe da geração é a questão do custo, né? Um custo alto ainda, baixo rendimento das placas e mais difundidos aí em consumidores individuais, tá? Que é a geração distribuída. Então aquele esquema, a gente tem aí geração de corrente contínua, passa por um inversor, corrente alternada, isso interligado aí na rede elétrica. Então, quando eu não tenho o consumo da energia gerada, ela é então colocada aí, repassada para a rede elétrica para ser distribuída aí para outros consumidores aí depois, dependendo da política da concessionária, isso ser convertido em créditos ou descontos na conta elétrica aí do consumidor. Vamos fazer também nessa prova, dar uma passada rápida na questão das máquinas térmicas, tá? Então, a gente não vou entrar em detalhes sobre geração das termoelétricas, mas nós vamos comentar alguma coisinha sobre as máquinas térmicas, que não foi um destaque na primeira prova. Então, nós vamos falar um pouco. É bom a gente ler um pouco sobre a questão das centrais a vapor, das turbinas a vapor, né, como é que elas funcionam, centrais a diesel e centrais a gás, né? A gente fala centrais a diesel, mas essas também podem ser centrais movidas a álcool, gasolina, GLP, gás, biomassa, são as centrais de motores a explosão, né? Então, lembrando, os três tipos de máquinas, as centrais a vapor, então, quando a gente está falando lá das turbinas a vapor, que é aquilo que a gente mais conhece em questão de termoelétrica, a mais comum, né, pelo nosso entendimento. As centrais a diesel, que são baseadas em motor de explosão interna,
e a gente de combustão interna, né? E a gente tem aí também as centrais a gás, né, que são movidas a turbinas a gás. Então, aquelas turbinas, a gente fez uma comparação entre elas e os motores, né? Então, só relembrando, central termoelétrica, a gente tem aqui geração de vapor movimentando uma turbina, a gente tem a, essa aqui é uma turbina de vapor, né? Então o vapor passa por ela e movimenta. A gente tem a turbina a gás, né? Então, onde existe aqui a compressão do ar, mistura o ar com o gás, e aí esse gás vai existir a combustão dessa mistura e a pressão devido a essa explosão que vai movimentar essa turbina aqui, né? Então, aqui turbina a gás. E aí a comparação da turbina a gás com o motor a combustão interna, né? Motor a explosão pode ser a diesel. No caso do diesel, a gente não tem essa fagulha, então isso aqui deve ser um motor, um exemplo de um motor a gasolina, por exemplo, né? Mas a gente tem aqui um ciclo do motor de combustão interna. Bom, aqui a gente tem aí uma foto, então, de uma turbina a gás, né? Onde a gente vai enxergar aqui a admissão de ar frio, né? A compressão, então essas aletas aqui, elas vão fazer a compressão desse ar. Aqui a gente tem aquela câmara onde existe a mistura do gás com esse ar comprimido e a explosão, então, dessa mistura que vai movimentar essas pás aqui que realmente causa propulsão, então, nessa turbina a gás. E aqui a saída, né? Aquela saída de ar quente que pode ser reaproveitada, então, numa cogeração. Aliás, a cogeração não é um assunto que vai cair nessa prova, nós não vamos ter nenhuma questão falando sobre cogeração, né? Aquela cogeração de turbinas a gás com turbinas a vapor, né? Usando o calor que sai da turbina a gás para gerar vapor e movimentar uma segunda turbina a vapor. Então, isso fica de fora, nós vamos falar rapidamente sobre realmente essas questões das máquinas térmicas, que, relembrando, então, são as máquinas a vapor, as turbinas a vapor, as turbinas a gás e os motores de combustão interna. Beleza? Que podem ser diesel, gás, álcool, aí vai depender do tamanho da central. Bom, nós vamos comentar também alguma coisa sobre as turbinas hidráulicas, né? Então, lembrando dos tipos de turbina hidráulica, que a gente tem as turbinas de jato livre e jato forçado, sendo as de jato livre representadas unicamente pelas turbinas Pelton, tá? Então, sempre lembrando, turbina Pelton, aquela que se assemelha a uma roda d'água, né? Então, você tem as pás, onde você tem a propulsão radial da água, a água incidindo radialmente sobre a turbina, tá? Então, a água não passa pelo eixo da turbina, ok? Então, turbinas Pelton, jato livre, lembrem disso. E turbinas de jato forçado, que são, como a gente brincou em sala, as turbinas não Pelton. Então, todas as turbinas que não são Pelton, elas são turbinas de jato forçado, tá? Onde a água incide axialmente, né? Ou incide no eixo. Então, incide no eixo e vazando, então, saindo axialmente da turbina. Então, vamos falar um pouco sobre isso na prova. Então, lembrando aí, turbinas Pelton, né, onde a água incide radialmente. Então, aqui a nossa agulha, né, onde incide a água. E a gente tem, então, as turbinas Francis, que são as turbinas aí que a gente tem com maior incidência nas usinas brasileiras, são turbinas de grande porte, tá? Para quedas d'água de grande altura, né? De grande potencial. Então, a gente comentou isso em aula, que as usinas mais antigas elas vão ser movimentadas por turbinas Francis. Então, Itaipu, as turbinas paulistas, né?
Agora me deu um branco aqui, mas a gente tem as várias usinas mais antigas que a gente trabalha com as turbinas Francis, e depois vem as turbinas Kaplan. As turbinas Kaplan são aquelas turbinas semelhantes a hélices navais, onde a água incide realmente aqui no eixo, elas estão sempre dentro d'água, né? Elas vão realmente estar mergulhadas na água, apesar de na turbina Kaplan o eixo movimentar uma turbina fora d'água, né? A gente tem aí as turbinas tubulares, que são modelos Kaplan específicos, as turbinas bulbo, que são aquelas cujo o nosso gerador ela está dentro desse bulbo, né, dessa cápsula aqui, então o gerador está dentro d'água, né, dentro desse bulbo, e as turbinas extra flow, que são aquelas turbinas que o gerador envolve, né, a nossa turbina. Então, esse exemplo aqui é um grande gerador onde a turbina está dentro aqui do estator. A turbina ela é o próprio rotor do gerador e ela fica, então a água passa por dentro do estator do gerador. Então, são as turbinas extra flow. Tá? Não vamos entrar em detalhes dessas operações, mas nós vamos falar alguma coisa dessas turbinas, vamos falar do conceito de jato livre e jato forçado, tá? Então é isso que vocês têm que saber para essa prova. Lembrando que essas turbinas de jato forçado tipo Kaplan, seja ela tubular, bulbo, extraflow, hoje são as mais aplicadas nas novas usinas, né? Então, Belo Monte, a gente já tem isso presente, dentre outros, aí, como a gente estudou no decorrer do semestre. Tá? Então, ter esse conceito aí bem alicerçado aí, que é o que a gente vai responder na prova, tá? Sobre jato forçado, jato livre e as turbinas quais são. Então, lembrando, jato livre, Pelton, jato forçado, não Pelton. Beleza? Então, só para fixar. Bom, senhores, e para a gente finalizar, né, então, nós vamos falar também sobre linhas de transmissão, tá? É matéria que não caiu na última prova. Então, o que a gente vai tratar sobre isso? Então, é óbvio, nós vamos falar alguma coisa sobre as linhas de transmissão do tipo alternado, né? Transmissão de tensão alternada e transmissão de tensão contínua, né? Então, a tecnologia FACT, né, que é alternada, e a HVDC, que é a tecnologia aí de transmissão de energia contínua, de corrente contínua, tá? Então, as características disso, né, e principalmente a comparação entre uma e outra. Qual é a vantagem da transmissão em corrente contínua? Qual é a vantagem da transmissão em corrente alternada? Então, em corrente contínua, a gente tem a questão aqui de que não há indutância ou capacitância, né? Não que não há, mas você tem a saturação, então não vai ter o efeito. Não é efeito pelicular, porque a quando a gente trata de corrente contínua, ela ocupa toda a secção transversal do condutor, então você tem um aproveitamento total do condutor, então podendo trabalhar com condutores de menor secção transversal, tá? Não há perdas de elétricas, particularmente no caso dos cabos. Então, isso aqui são as vantagens. Algumas desvantagens: energia elétrica não pode ser gerada em altos valores de tensão devido ao problema de conversão. Então, você tem que gerar em alta tensão de corrente alternada, converter para corrente contínua, transmitir para depois converter de novo em corrente alternada. Então, tensão não pode ser elevada para a transmissão de altas potências, você não tem transformador para corrente contínua. A gente falou um pouco sobre isso na aula, né? A gente mostrou que um transformador ligado a uma tensão de corrente contínua, ele satura e transforma num circuito aberto, né?
os disjuntores e interruptores têm limitações, então a gente tem um sério problema aí, né? O arco de corrente contínua é muito mais severo, então você tem uma questão aí da capacidade dos componentes, né? E o valor desses componentes. E na corrente, e a transmissão em corrente alternada, também você vai ter algumas vantagens e desvantagens. No caso, a potência pode ser gerada em altas tensões, né, o que nos facilita, diminui o valor da corrente na transmissão, então você tem que ter, e as perdas também, né? A manutenção da subestação é mais fácil e barata, como eu falei, os arcos de corrente contínua são mais severos, então os de corrente alternada tem a possibilidade, a gente tem aí a questão de serem mais baratos por não ser tão severo quanto a contínua. Tensão pode ser elevada, abaixada por transformadores, então você não tem aquele envolvimento da eletrônica de potência, você pode usar simplesmente um transformador para aumentar e abaixar, então facilita muito, mas você precisa de mais cobre exatamente por causa da questão do efeito pelicular, a corrente na tensão na transmissão de corrente alternada, ela vai por fora do condutor, ela corre de maneira pelicular, então você não tem o aproveitamento de toda a secção transversal, exigindo aí, então uma secção transversal maior, tá? Você tem uma complicação maior na questão da construção da linha de transmissão, exatamente porque você tem a questão do cabo, que tem que ter uma bitola maior, e você tem 3 fases, né? Fora o neutro, fora o para-raio, você tem 3 fases já competindo com a corrente contínua, só tem 2, né? E ainda você pode transmitir uma delas via terra, dependendo da distância. Tá? Devido ao efeito pelicular, então você tem uma resistência maior na linha, você tem a capacitância, você tem a indutância, você tem uma série de efeitos reativos, né, na sua transmissão que vão ter perda de potência. Então, essas são algumas das desvantagens da transmissão de corrente alternada. E depois eu tenho mais alguns slides repetindo os mesmos, falando de mais algumas coisas. Então, eu acho bastante importante que vocês deem uma boa olhada nesse material, nessa questão das vantagens e desvantagens da transmissão de corrente contínua, transmissão de corrente alternada, porque essa vai ser uma das questões da prova. Tá? A gente também tem a questão do custo, né? Então, dependendo da distância, mais ou menos 600, 800 quilômetros de distância, já vale a pena pelo custo, envolvendo questão de condutores, estrutura, a própria questão da eletrônica de potência nas subestações. A partir dos 800 quilômetros, você já vale a pena transmitir em corrente alternada, né? Aliás, desculpa, em corrente contínua. Então, pode ser que a gente comente alguma coisa sobre isso na prova. Tá? E a gente vai abordar na prova alguma coisa sobre condutores, tá? As características dos condutores. Os condutores, eles têm aí 5 características básicas, tá? Uma delas é a alta condutibilidade elétrica, que é essencial, né? Se eu não tenho uma boa condutibilidade, não faz sentido eu usar esse condutor. Mas ele também tem que ter baixo custo, né? Então, isso porque a gente vai usar muito condutor, então não faz sentido também eu ter um condutor caro. Boa resistência mecânica, porque como a gente viu na matéria, a gente tem aquelas grandes distâncias entre as torres, existe uma tensão muito alta em cima do condutor, baixo peso específico exatamente para diminuir essa tração e diminuir também a questão da força exercida sobre as torres, né? E alta resistência à oxidação, porque o cabo ele permanece nu, né? Não faz sentido a gente fazer lá lançar um cabo lá de 800, sei lá, 1.000 e poucos quilômetros, 2.000 quilômetros, encapado com PVC, né? Então os cabos são nus, sim, e eles têm que ter uma boa resistência à corrosão. Então aí, de todos os materiais para serem usados nesse caso, a gente tem aí o alumínio, tá? Uma coisa que eu gostaria de lembrar antes da gente fechar essa nossa revisão é exatamente a questão do efeito pelicular,
nos cabos de tensão alternada. Então, lembrem bem do efeito pelicular. Uma das soluções que a gente tem para o efeito pelicular é o uso de mais de um condutor na mesma fase. Então, a gente viu na aula alguma coisa, alguns acessórios que mantinham a distância entre cabos, isso cabos em conjunto de 3 ou 4, formando um crucifixo e tal. Essa questão exatamente para criar uma configuração no cabo para que a corrente elétrica passe por aquela fase de maneira, por causa do efeito pelicular por fora, então você faz essa configuração, tá? Lembrando disso, acho que a gente cobriu aí mais ou menos toda a extensão da prova. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa prova. Estamos trabalhando para isso, a prova já foi enviada, a prova já tá encaminhada aqui na coordenação. Não está difícil. Eu novamente falo para vocês, prestem atenção no enunciado, prestem atenção na interpretação, tá? Muitos de vocês perderam pontos na outra prova exatamente por falta de atenção e falta de interpretação de texto. Isso é muito importante para o engenheiro no exercício da sua profissão. Então, prestem bastante atenção, vão com calma, a gente tem um bom tempo para resolver a prova, não é uma prova de período muito, muito longo, tá? Então aproveitem bem o período de prova e, gente, vamos lá que eu não quero ver ninguém lá no dia do exame, beleza? Estamos trabalhando aí, agora a bola está na mão de vocês. E vamos nos ver aí nas próximas matérias, ou se não, lá na colação de grau lá. Quero dar um abraço em todo mundo lá, beleza? Então, vamos lá, caminhando para frente. Um abraço para todo mundo. Até dia 12, então, na nossa prova. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.